Chamavam-na de gorda e ela sempre foi rejeitada. Durante anos, carregou o desprezo da própria família, até que seu próprio pai a entregou como castigo a um escravo. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem, marcado pelas correntes, a olharia com um amor que nenhum nobre jamais ousou lhe dar. E o mais surpreendente não foi isso, mas sim o que ela descobriu nas terras do escravo, um segredo enterrado que mudaria seu destino, romperia o silêncio de gerações e revelaria uma verdade que colocaria toda a nobreza de cabeça para baixo. Antes de começar o vídeo, me conta de qual parte do mundo você está me assistindo e me diz, você acredita que o amor mais puro pode nascer onde só houve desprezo? Ano, 1907. Lugar, condado de Bastrop, Texas. O sol se abria como uma faca lenta entre as nogueiras, derramando sua luz sobre as colinas de terra vermelha que cercavam a fazenda Wildenhorsten, propriedade do latifundiário alemão Gerhard von Bressendorf. Era o tipo de homem cuja voz bastava para deter uma tempestade dentro de casa, mas nunca fora dela. Sua presença era temida, seus silêncios pesavam mais do que suas palavras, e suas decisões tinham a brutalidade de uma sentença bíblica. A casa principal, de estilo colonial europeu, erguia-se sobre uma colina, com janelas altas como olhos vigilantes e uma varanda tão ampla quanto as expectativas que Gerard havia construído para seu sobrenome. Ali nasceu, em um parto difícil sob a lua de outubro, a única filha de seu tardio casamento com a frágil e sempre calada Odette Beaumont, uma crioula descendente de nobres franceses que pouco falou depois daquele dia. Seu nome era Isolde. E desde o primeiro suspiro, soube-se que ela não seria o que seu pai desejava. Isolde era uma menina grande. Imensa para a sua idade. Seu corpo crescia como se tivesse pressa de ocupar espaço, mas seu mundo não tinha lugar para ela. Seu pai jamais a pegou no colo. Sua mãe, embora doce, parecia viver por trás de um véu constante de cansaço e submissão. As governantas duravam pouco ou algumas não escondiam o desgosto, outras simplesmente sumiam de madrugada. As crianças do povoado a chamavam de a mula de seda ou quando a viam passar, vestida com roupas que o alfaiate tentava adaptar a um corpo que desafiava o molde vitoriano. A fazenda, construída sobre terras que antes pertenciam a comunidades livres de afro-americanos e tribos deslocadas, guardava segredos entre seus campos. Alicerces afundados em silêncios e pactos. Um deles tinha nome, Elias. Elias não era escravo segundo a lei, porque oficialmente, desde 1865, a escravidão já não existia, mas vivia nos barracões, não podia sair da propriedade sem permissão, e trabalhava do nascer ao pôr do sol como pagamento de uma dívida imposta ao seu avô. Alto, de pele como madeira recém-talhada, e olhar sereno como o de quem sobreviveu ao fogo, Elias era uma sombra que cruzava os jardins, consertava telhados, colhia frutos, mas ao mesmo tempo parecia invisível. Até que os olhos de Isolde o encontraram. Ela tinha 15 anos quando aconteceu. Estava sentada no balanço do grande carvalho, com o vestido rasgado e a bochecha marcada por um tapa recente. Tinha discutido com o pai por defender uma criada acusada de roubo sem provas. Elias passava com um carrinho de mão e parou ao vê-la. Não disse nada. Apenas a olhou, e naquele instante, sem uma única palavra, Isolde sentiu algo que nunca conhecera e que não era uma criatura deformada, nem uma vergonha, nem um erro. Era humana. Inteira. Válida. Passaram-se meses sem trocarem mais que olhares. Mas bastaram para que Gerard começasse a suspeitar. A explosão veio no verão de 1909, quando Isolde, cansada das insinuações de um pretendente bêbado que seu pai havia convidado, o empurrou diante de todos no salão. O homem caiu, o piano quebrou, e a vergonha foi insuportável para o barão. Naquela mesma noite, entre gritos, golpes de bengala e cheiro de conhaque, a sentença foi dita. Você se comporta como uma besta. Então viverá como uma. Já que não sabe honrar seu sangue, viverá entre aqueles que não o têm. E sem direito à réplica, Isolde foi levada a uma cabana na borda da propriedade, onde viviam os trabalhadores rurais. Ali, onde não havia espelho, nem travesseiro, nem piano, foi entregue simbolicamente a Elias, como castigo, segundo as palavras do pai. Para que aprendesse. Ensine-lhe disciplina, disse Gerard ao homem. Faça com que ela valha algo.
Ou ao menos que não me envergonhe mais. Elias não respondeu. Apenas assentiu com um gesto grave. Mas ao fechar a porta da cabana, não houve correntes, nem ordens, nem desprezo. Apenas um novo silêncio. Um que não pesava, mas oferecia espaço. Tempo. E naquela primeira noite, enquanto a chuva batia no telhado e ela se encolhia sobre uma manta, ouviu sua voz pela primeira vez. Ninguém merece ser tratado como castigo, Isolde. Nem você. Nem eu. Ela não respondeu. Não conseguia. Chorava com uma força que nunca lhe fora permitida mostrar. E assim começou o exílio que ninguém da família ousou mencionar, mas que mudaria a história de todos para sempre. Aquela cabana, que cheirava a madeira velha, terra molhada e a uma vida sem luxo, tornou-se o novo universo de Isolde von Bressendorf. O que para seu pai era degradação, uma humilhação simbólica, para ela foi, de forma lenta mas inegável, o início de sua libertação. Embora no início, ela não percebesse assim. As primeiras semanas foram um purgatório interno. Isolde não falava. Comia o mínimo necessário. Dormia pouco. Passava as manhãs sentada à porta, olhando para os campos como se esperasse que alguém viesse resgatá-la a qualquer momento. Mas ninguém vinha. Ninguém perguntava por ela. Ninguém sentia sua falta. A vida na cabana era silenciosa e contida. Elias não a forçou a nada. Ofereceu-lhe sua cama enquanto dormia no chão, cozinhava mingau com milho tostado pela manhã e feijão com arroz à noite. Não falava mais do que o necessário, mas seus gestos falavam por ele, no modo como varria o chão para que ela não sujasse os pés, como consertava o telhado para que a chuva não a molhasse, ou o fato de que toda noite, após o jantar, deixava diante dela um livro velho, com as bordas comidas pelos anos e por mãos alheias. Você pode ler, se quiser, disse uma vez, sem olhar diretamente para ela. Eu gostava quando era jovem. Era uma cópia gasta de As Aventuras de Tom Sawyer, com manchas de umidade e a capa arrancada. Isolde o pegou com uma mistura de desconfiança e surpresa. Aquela história infantil, escrita por um branco sobre um mundo de crianças brancas, parecia, ironicamente, mais livre do que tudo o que ela havia vivido na fazenda do pai. Aos poucos, muito aos poucos, as palavras voltaram a ela. Primeiro em respostas breves, depois como perguntas tímidas. Às vezes, à noite, falavam sobre o tempo, sobre os animais que rondavam a floresta, ou sobre música. Isolde soube que Elias tocava banjo quando era criança, mas que quebraram suas cordas quando o pegaram cantando. Também descobriu que ele aprendeu a ler graças a uma mulher negra livre que o escondeu, ainda jovem, em uma escola clandestina na Louisiana. Os livros foram meu esconderijo, disse ele certa noite, enquanto a chama do fogão desenhava sombras nas paredes. E depois, viraram minha casa. Isolde sentiu, pela primeira vez na vida, afinidade com outro ser humano. Não por seu corpo, nem por seu status, nem por dever, mas por algo mais profundo, a dor de terem sido afastados do mundo por serem quem eram. Ele, por sua cor. Ela, por seu tamanho. Ambos, transformados em símbolos de algo que jamais escolheram. Com o tempo, o corpo de Isolde, que sempre fora motivo de zombaria e vergonha, deixou de parecer um fardo. Não porque emagreceu, mas porque pela primeira vez podia se mover sem medo de julgamento. Começou a ajudar nas plantações, aprendeu a preparar ervas para febres, familiarizou-se com as plantas que cresciam à beira do rio. Sentia suas mãos se tornarem fortes, sua pele tomava a cor do sol, sua voz se firmava. Um dia, Elias a levou à floresta mais densa, a uma área onde as árvores eram tão altas que quase não deixavam passar a luz. Ali, mostrou-lhe uma clareira oculta, com um pequeno altar feito de pedras e galhos. No centro, havia uma figura entalhada em madeira, uma mulher de formas generosas, rosto sereno, braços abertos. Chamam-na de Mama Yemaya, se explicou. É uma das deusas das águas. Em muitos lugares, ela é adorada por representar proteção, fertilidade, maternidade. Na minha cultura, ela não tem corpo magro. Ela é como você. Isolde ficou em silêncio, sentindo que algo se quebrava lá dentro.
Era a primeira vez que alguém não apenas não sugeria que ela mudasse, mas afirmava que seu corpo podia ser divino. Sagrado. As estações passaram. Os anos se estenderam como raízes de nogueira. E o que começou como castigo, transformou-se em um laço que nenhuma linguagem soube ainda nomear. Não era amor romântico, ao menos não no início. Era algo mais puro, mais cru, mais honesto. Era saber-se vista. Na primavera de 1911, Isolde despertou com uma ideia clara na mente. Sentada à mesa de madeira, com as mãos ainda sujas de terra e uma cicatriz fresca no braço por uma queda nos espinhos, disse a Elias com voz firme: "Não quero voltar para a casa grande." Ele a olhou, sem surpresa, mas com respeito. Como se já soubesse. "Você não precisa", respondeu. Mas o mundo, como sempre, não tolera milagres secretos por muito tempo. Numa tarde, enquanto recolhiam lenha, o capataz apareceu a cavalo, com uma carta na mão e o rosto lívido. O barão Gerard havia adoecido. O estado da fazenda estava em caos. E a mãe de Isolde, Odete, exigia vê-la. Haviam-se passado quase 3 anos desde que a jovem fora afastada do mundo nobre. E agora, esse mesmo mundo batia na porta que tanto desprezara. "Você precisa decidir", disse Elias, sua voz tranquila, mas ferida. "Se voltar, eles saberão que eu não a quebrei. E isso pode não lhes agradar." Ela o olhou demoradamente. Em seu peito, algo lhe dizia que voltar seria perder o que havia conquistado. Mas outra parte, mais antiga, mais ferida, precisava fechar aquele círculo. Precisava olhar nos olhos do homem que a condenou e não tremer. Isolde assentiu lentamente. "Irei. Mas não como a filha envergonhada. Irei como quem eu sou. E você virá comigo." Elias não respondeu de imediato. Apenas baixou o olhar. E sussurrou: "Então se prepare. Porque o mundo não perdoa quando alguém sobrevive ao que deveria destruí-lo." E nas profundezas da floresta, a estátua da deusa das águas pareceu se inclinar levemente, como se soubesse que a tempestade estava apenas começando. O céu tinha uma cor opaca, como se o próprio dia se recusasse a brilhar. O ar cheirava a poeira seca, madeira envelhecida e aquele silêncio denso que antecede as tempestades familiares. 3 anos após ter sido banida, Isolde atravessava novamente o portão de ferro forjado da fazenda Wildenhorsten. Não como uma filha submissa. Não como a jovem rejeitada que um dia foi empurrada para fora como um móvel quebrado. Desta vez, seus passos eram firmes, e seus olhos já não pediam permissão para existir. Usava um vestido simples de linho branco, sem espartilho, sem joias, sem maquiagem. Não precisava se esconder. Seu corpo ainda era grande, redondo, poderoso. Mas não havia vergonha em sua postura. Apenas uma quietude desafiadora. Ao seu lado, Elias caminhava com a mesma calma. Não carregava correntes. Não pedia desculpas por estar ali. Levava seu velho banjo pendurado no ombro e os olhos atentos a cada canto da propriedade que fora sua prisão invisível por mais de uma década. Os trabalhadores pararam ao vê-la. Algumas criadas desviaram o olhar, outras, apenas um pouco mais velhas que ela, continham um sorriso cúmplice. Havia um murmúrio subterrâneo correndo entre os empregados e a filha do patrão havia voltado e não parecia ter se curvado. O rumor do seu retorno começou a se espalhar pelos estábulos, pela cozinha, pelo corredor de mármore, até que chegou, inevitavelmente, ao quarto onde o velho barão Gerard von Bressendor lutava contra os demônios de seu próprio corpo. A doença havia feito o que nenhum homem conseguiu, derrubar o barão. Prostrado em uma cama com lençóis bordados, a voz mal um eco rouco do que foi, Gerard olhou entrar sem piscar. Seus olhos, aqueles olhos duros, capazes de quebrar vontades, pareciam menores agora. Mas ainda carregavam julgamento. "Você voltou", disse, com um fio de voz, como se cada palavra lhe arrancasse um pedaço da alma. Isolde não se ajoelhou. Não se curvou. Não buscou aprovação. Sim. Mas não por você. Odete, sua mãe, também estava ali. Sentada junto à janela, envolta em um robe de renda,
pálida e espectral como uma sombra antiga. Olhou-a com olhos grandes e úmidos, mas sem dizer uma palavra. A tristeza em seu rosto não era nova. Era uma dor ancestral. A de todas as mulheres que engoliram suas palavras por gerações. Elias ficou na porta. Não avançou. Aquele ainda não era seu lugar. Mas estava presente, como testemunha. Como escudo. Como símbolo. Gerard tossiu, um som áspero e grotesco que sacudiu seu corpo como uma árvore carcomida. Depois ergueu uma mão trêmula, tentando apontar algo ou alguém, mas não conseguiu completar o gesto. Desmaiou. A febre o havia vencido. Os médicos disseram que ele não sobreviveria a mais de 3 dias. Foi então que Isolde descobriu que a fazenda, aquela grande besta de colunas brancas e cortinas de seda, estava à beira do colapso. O barão havia contraído dívidas com fazendeiros do norte, vendera terras em segredo e até hipotecar a própria casa sem que sua esposa soubesse. Wildenhorsten era uma máscara rachada, sustentada por aparências e orgulho apodrecido. Durante 2 dias, Isolde percorreu os corredores como uma estrangeira revisitando o teatro onde fora humilhada. Lembrou-se dos bailes em que ninguém a convidava para dançar. Das refeições em que seu pai a obrigava a comer sozinha na biblioteca para não incomodar os convidados. Das aulas de canto que foram canceladas porque sua voz não combinava com sua aparência. Todo aquele passado se apresentava agora como fantasmas mal vestidos, já sem poder sobre ela. Mas entre tudo isso, havia uma verdade mais amarga, uma que ninguém ousava pronunciar. Na biblioteca, vasculhando entre papéis, Isolde encontrou uma gaveta com documentos escondidos. Entre eles, cartas seladas com cera vermelha, escritas em francês, assinadas por um nome que ela não reconhecia, Vabaumont. Eram cartas dirigidas a Odette. Escritas com afeto. Com ternura. Mas não por um amante. Nem por um amigo. Eram de uma irmã, uma mulher chamada Arielle, que vivia em Nova Orleans. E em uma dessas cartas, datada de 1884, mencionava-se algo que mudaria o rumo de tudo. Querida Odette, sei que Gerard jamais aceitará que o sangue negro corre em nossas veias, ainda que seja uma gota. Mas não podemos negar de onde viemos. Nem de quem viemos. Papai não era nobre. Apenas era livre. E isso eles odiavam mais do que qualquer pecado. Isolde leu aquela carta 3 vezes. Depois uma 4ª. Depois ficou em silêncio, sentada sob a janela, vendo a luz do entardecer tingir as paredes de ouro e cinza. Sua mãe não era totalmente branca. Sua linhagem, aquela que tanto se vangloriava de pureza, estava manchada segundo os códigos cruéis da época pela mistura. E isso havia sido escondido. Enterrado. Fingido. Porque a vergonha ou era pior que a verdade. Isolde compreendeu, com uma dor silenciosa, que seu corpo não era apenas uma afronta estética para o pai. Era um espelho de algo mais antigo, mais profundo. Seu tamanho, sua força, sua forma, seu espírito não eram erros. Eram heranças. Eram verdades. Eram sementes que ele jamais quis que florescessem. Naquela noite, Isolde subiu ao quarto da mãe com a carta na mão. Odette a olhou sem surpresa. Não negou nada. Apenas disse, com uma voz quebrada por anos de silêncio. Seu avô era um homem livre de cor. Um sábio. Um músico. O melhor que conheci. Mas Gerard nunca o aceitou. Fez-me calar. Fez-me apagar seu nome. Fez-me esquecer. Isolde a abraçou. Pela primeira vez, sem medo. E Odette chorou como não fazia há décadas. Lá embaixo, na sala, Elias afinava seu banjo, tocando uma melodia que parecia vir de outro mundo. E no andar de cima, uma nova certeza nascia, e a nobreza não se herda por nome, nem por terra, nem por pele. Constrói-se com verdade, com coragem e com amor que não precisa de permissão para existir. Mas ao terceiro dia, justo quando o barão exalou seu último suspiro, um cavaleiro chegou do norte com mais notícias. A fazenda tinha um novo dono. Gerard havia vendido os papéis em vida.
Wildenhorsten já não lhes pertencia. E o homem que vinha reclamá-la conhecia Elias. E vinha por ele. A terra tremia suavemente sob os cascos do cavalo negro que cruzava a entrada principal da fazenda, deixando atrás de si um rastro de poeira que parecia anunciar não uma visita, mas uma tempestade. O cavaleiro vestia um casaco longo de couro escuro e um chapéu de aba larga que ocultava grande parte do rosto. Apenas os olhos, claros como aço fundido, podiam ser vistos com nitidez. Não trazia bagagem, nem criados, nem protocolo. Apenas um envelope selado com o emblema de um banco do norte e uma expressão que misturava cálculo, desprezo e algo mais inquietante, familiaridade. Seu nome era Samuel Bellamy, filho de um dos sócios comerciais do barão Gerard em seus últimos anos de desespero financeiro. Mas o que ninguém sabia ainda ninguém, exceto Elias, era que Samuel não era simplesmente um credor. Era parte de um passado que Elias havia deixado para trás com esforço e dor. Quando Elias o viu desmontar diante da varanda, suas mãos se tensionaram, seus lábios se fecharam como uma porta selada, e seus olhos, pela primeira vez desde que conhecia Isolde, mostraram um lampejo de medo. Isolde sentiu essa vibração quase imperceptível no ar. Um fio de tensão que se estendia do passado mais profundo de Elias até aquele momento inevitável. Samuel não esperou ser anunciado. Caminhou até a porta principal com passos decididos, bateu 2 vezes com o punho fechado e entrou sem pedir permissão. Trazia a lei ao seu lado. Ou ao menos, os papéis que faziam parecer que a lei o acompanhava. Boa tarde, disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Vim buscar o que é meu. A sala se encheu de um silêncio espesso. Odete, sentada numa cadeira com os dedos entrelaçados no colo, mal ergueu o olhar. Isolde permanecia de pé, ladeada por Elias, como se ambos soubessem que esse momento era o início de algo maior. Samuel abriu os documentos com uma teatralidade ensaiada, deixando que as folhas estalassem como advertências. Declaração de propriedade. Cessão de direitos. Assinaturas com tinta desbotada. E na última folha, um nome que ainda doía pronunciar, Elias Bom, listado como o pessoal de servidão vitalícia em dívida por manutenção. Este homem, disse Samuel, sem se dirigir a Elias, ainda pertence aos Bellamy. A dívida nunca foi quitada. O barão nos o cedeu como garantia. E como herança direta, agora pertence a mim. Elias não piscou. Não se moveu. Mas cada músculo de seu corpo parecia conter uma avalanche. Isolde deu um passo à frente. Já não vivemos em tempos de correntes, Sr. Bellamy. Esse papel não vale mais do que a folha que o sustenta. Samuel virou lentamente a cabeça para ela. Observou-a com atenção. Seus olhos desceram por sua figura, detendo-se com intenção nas curvas do corpo dela, como se o que visse não fosse uma mulher, mas uma provocação ao seu controle. Sorriu. E aquele sorriso era uma lâmina gelada. E, no entanto, senhorita von Bressendor, aqui estou. Com as chaves desta casa. E com a leis levantou o papel como quem impunha uns chicotes na ponta dos dedos. Isolde não recuou. Sentia o coração bater com força, não de medo, mas por uma fúria silenciosa que nascia desde gerações atrás. Já não era a menina que chorava por não caber num vestido. Já não era a jovem que implorava por afeto à mesa de um pai ausente. Era outra. Uma mulher feita de terra, cicatrizes e renúncias. Ele não irá com vocês, disse. Sua voz não era alta, mas cada palavra era um pilar de granito. Não enquanto eu respirar. Samuel deu um passo adiante, já sem fingir cortesia. E você, o que pode oferecer? Você, que foi dada como castigo? Você, que não se encaixa nem no molde da nobreza nem no da servidão? Não tem terras. Não tem título. E se falamos de amor, e sorriu com um desprezo venenoso, quem poderia amar algo como você? O tapa não foi físico. Mas ecoou no quarto. Odete se levantou. Não disse nada, mas seu rosto refletia algo que nunca antes havia mostrado, o orgulho. Por sua filha. Por aquela mulher que se erguia diante da história com as mãos vazias, mas a alma cheia.
Elias quebrou seu silêncio então. Sua voz, grave e profunda, encheu a sala com uma calma que não nascia da submissão, mas de uma dignidade inquebrantável. Durante 20 anos, me tiraram o direito de decidir sobre meus passos, sobre minhas palavras, sobre meu nome. Mas não conseguiram roubar quem eu sou. Nem o que escolho. Virou-se para Isolde. E eu escolho você. Foi então que Samuel tirou uma pequena pistola de dentro do casaco. Um gesto rápido, violento, que transformou a tensão em ameaça direta. Se não vier por vontade, virá pela força. Eu não sou meu pai. E você não é livre. O instante congelou. Um segundo em que tudo poderia ter acabado. O disparo. O sangue. O silêncio eterno. Mas antes que Elias desse um passo, foi Isolde quem se interpôs. E disse, com uma voz tão firme quanto a terra sob seus pés: então vai ter que me matar primeiro. Porque eu não vou viver num mundo onde homens como você ainda acham que podem nomear o valor dos outros. Samuel hesitou. Não por compaixão. Mas porque algo dentro dele, no eco de sua linhagem, no olhar daquela mulher que ele tentou reduzir com palavras, lhe disse que, se apertasse o gatilho, já não seria um homem. Seria apenas uma lembrança podre de um tempo que morria. Abaixou a arma. Isso ainda não acabou, disse. E foi embora. Mas sua sombra ficou na casa, como um aviso. Naquela noite, Isolde e Elias sentaram-se na varanda, sob um céu sem lua. Ninguém falava. Mas ela segurou sua mão. E ele, pela primeira vez, a beijou. Não com urgência. Nem com medo. Mas com a devoção de quem esperou a vida toda para encontrar um lar em outro ser humano. Mas muito longe dali, num escritório em Houston, um nome foi escrito num contrato de captura. Um preço foi colocado sobre a cabeça de Elias Bon. E alguém muito poderoso, com contas pendentes que ardiam como brasas, acabava de autorizar sua caçada. O amor havia nascido, sim. Mas agora, e estava condenado a lutar por seu direito de existir. Quando o amor nasce em terra amaldiçoada, não floresce em paz. Cresce entre espinhos, se alimenta de feridas e se fortalece com os silêncios que outros deixaram por medo. Elias e Isolde, unidos agora não só pelo que haviam sofrido, mas pelo que tinham descoberto um no outro, sabiam que o que os unia não podia existir sob o olhar do mundo sem consequências. Após o confronto com Samuel Bellamy, a fazenda Wildenhorsten ficou suspensa numa estranha calma. O barão Gerard já estava enterrado sob o carvalho maior, numa tumba fria e sem flores. A criadagem, agora sem patrão claro, começou a olhar para Isolde com uma mistura de respeito e esperança. Ela falava com eles. Os ouvia. Perguntava sobre seus filhos, suas doenças, suas ideias. E eles, como se despertassem de um longo sono, começaram a acreditar que, talvez, sob seu cuidado, o futuro não precisasse se parecer tanto com o passado. Mas as dívidas de seu pai eram como raízes secas espalhadas sob a terra, e uma a uma começaram a emergir. O novo dono dos papéis legais da fazenda, Samuel Bellamy, não voltou em pessoa, mas enviou advogados e cartas frias redigidas por homens sem rosto. Isolde não assinou nada. Recusou-se a deixar a casa. Elias, por sua vez, começou a reforçar a fazenda, não com muros, mas com redes. Viajou secretamente para os povoados vizinhos, buscou antigos conhecidos, ex-escravos libertos que haviam formado comunidades livres nas bordas do leste do Texas e sul da Louisiana. Numa dessas viagens, encontrou um homem chamado Jonah Leclerc, um velho de barba branca e mãos calejadas que o havia criado como a um filho durante sua infância escondida. Jonah vivia agora numa comunidade livre nos arredores de Houston, onde educavam crianças negras e mestiças em escolas clandestinas, onde se falavam línguas africanas, crioula e francesa, e onde ainda se preservavam saberes antigos. Jonah lhe disse algo que o arrepiou. O norte já não caça só por ódio, filho. Agora caça por ordem. Vão te procurar. Não porque você é perigoso, e mais porque é livre. E porque ama sem vergonha. É isso que mais temem.
Enquanto isso, na fazenda, Isolde começava a ser vista com outros olhos pelas mulheres do lugar. Não como uma filha de senhores, mas como uma irmã na resistência. Ensinava as crianças a ler com os livros que havia resgatado da biblioteca. Lia em voz alta, não importava se as palavras eram difíceis ou se a história era estranha. As meninas, falava do corpo como templo, não como maldição. Dizia que eram belas. Não porque alguém dissesse, mas porque podiam se olhar sem ódio. Uma tarde, enquanto organizavam um círculo de leitura, uma das meninas, Mariane, de apenas 8 anos, se levantou a mão e perguntou: "Por que a senhorita não tem medo, senhorita Isolde?" Ela não soube o que dizer no início. Ficou em silêncio, olhando nos olhos da menina de tranças apertadas e pés descalços. Depois respondeu: "Porque já perdi tudo uma vez. E descobri que a única coisa que não podiam me tirar era o que eu mesma aprendi a amar em mim." Naquela noite, Elias voltou com notícias. Trazia consigo um pequeno caderno com mapas, rotas escondidas e nomes codificados. Falou-lhe da rede de ajuda que se estendia pelo sul, de ex-escravos e aliados que protegiam os seus em movimento, de túneis sob igrejas, de caminhos secretos ao longo do rio Sabine. Era um eco do que foi a ferrovia subterrânea, mas adaptado ao presente. Uma rede viva. Silenciosa. Firme. "Quer fugir?" perguntou ela, com uma mistura de dor e decisão. "Quer que fujamos?" Ele balançou a cabeça. Depois segurou seu rosto entre as mãos. "Não. Quero estar preparado se precisarmos correr. Mas quero lutar aqui, com você, por isso que fizemos crescer. Não pela casa. Nem pela terra. Mas pelos rostos que agora nos olham como se ainda fosse possível recomeçar." Isolde o abraçou. O contato de seu corpo com o dele não tinha nada de vergonhoso. Era completo. Verdadeiro. Belo. E pela primeira vez na vida, ela não queria ser mais magra, nem mais branca, nem mais silenciosa. Queria ser exatamente quem era, naquele instante, sob aquele céu, com aquele homem. Mas o mundo fora de seus muros não dormia. Numa noite sem lua, 2 homens chegaram a cavalo. Não traziam papéis. Traziam armas. Não bateram à porta. Atiraram diretamente nas janelas. Uma criada ficou ferida. Elias e outros homens repeliram o ataque com o pouco que tinham. Uma pistola antiga. Pá. Uma espingarda de caça. Um dos atacantes fugiu ferido, o outro foi derrubado por um tiro certeiro de Odete, que desceu do 2º andar com o rifle do falecido marido nas mãos, sem tremer. A polícia do condado chegou na manhã seguinte. Não fizeram perguntas. Levaram o corpo do atacante e anotaram a declaração de Isolde. Mas seus olhos, os do xerife, falavam de outra coisa e de aviso. De desconforto. "Cuide-se, senhorita von Bressendorf", disse antes de partir. "Nem todos aprovam e as mudanças que a senhorita está tentando fazer aqui." E na poeira daquele aviso, tudo era compreendido. O sobrenome, o amor proibido, a liderança de uma mulher que não pedia permissão para ocupar seu espaço. Tudo isso era uma ameaça para os velhos alicerces do sul. Naquela noite, Elias tocou uma canção com seu banjo. Era lenta. Dolorosa. Mas bela. Isolde olhava da varanda, com uma vela nas mãos. A fazenda ainda estava de pé. As pessoas ainda estavam lá. E ela, no meio de tudo, já não se sentia prisioneira de seu corpo, nem um peso para a história. Era fogo. Era a raiz. Era a semente. Mas antes do amanhecer, um cavaleiro cruzou a fronteira da fazenda com uma mensagem urgente e Samuel Bellamy estava de volta ao Texas. E não vinha sozinho. Vinha com uma ordem assinada pelo Tribunal Federal. E vinha decidido a não falhar 2 vezes. O frio chegou como uma faca lenta, arrastando-se desde o norte com aquele cheiro de folhas secas, de madeira rangendo e de janelas fechadas mais por medo do que por vidro. A fazenda Wildenhorsten amanhecia agora envolta em neblina.
Não era espessa, mas persistente, como se algo invisível estivesse rondando, esperando o momento de se revelar. Isolde acordava antes do sol. Às vezes nem dormia. As cartas chegavam toda semana, assinadas por advogados com nomes pesados e sem alma, redigidas numa linguagem que parecia feita para quebrar vontades. Exigências. Ameaças. Números que cresciam. Prazos. Ordens de despejo escritas com uma cortesia assassina. Mas o que mais doía não estava no papel. Vinha dos rumores. Dos olhares desviados no mercado do povoado. Das mulheres que antes a saudavam e agora baixavam a cabeça como se ela carregasse algo sujo. Não porque amavam um homem negro. Não só por isso. Mas porque o fazia sem se esconder. Porque havia deixado de pedir desculpas por seu corpo, sua história, seu desejo. Porque ousava amar de frente. E isso, em 1912, ainda era imperdoável. Elias, por sua vez, não falava muito. Mas seus silêncios eram diferentes agora. Não eram os silêncios de quem se esconde, mas de quem escuta. Ouvia os passos na fazenda. Os murmúrios nos cantos. A forma como os cães latiam de madrugada, sem motivo visível. Elias sentia o perigo antes que tivesse rosto. Numa noite, enquanto reforçavam as portas do celeiro com tábuas pregadas à mão, Isolde parou por um momento. Estava com as mãos cheias de farpas, o cabelo solto e o rosto manchado de terra. E mesmo assim, Elias a olhava como se fosse uma visão. Não foi assim que sonhei minha vida, disse ela, sem tristeza, mas com uma serenidade melancólica. Mas eu não mudaria nada se isso significasse te perder tentando consertá-la. Ele largou o martelo, aproximou-se dela e colocou a mão sobre seu rosto. Você não me encontrou para se esconder. Me encontrou para se revelar. Naquela noite, fizeram amor como se o tempo fosse uma invenção alheia, como se o mundo estivesse a quilômetros de distância e seus corpos fossem o único idioma que ainda fazia sentido. Mas ao amanhecer, a realidade bateu à porta. E dessa vez, não era um cavaleiro solitário. Era uma caravana inteira. 3 carros com rodas altas. 4 homens armados. Um oficial federal com um documento assinado pelo Tribunal de Dallas e selado pelo Banco de Austin. E à frente de tudo, como um general de guerra, Samuel Bellamy montado em um cavalo escuro, vestido com um casaco novo, sorriso vitorioso e um olhar que não buscava justiça, mas vingança. Os moradores da fazenda se reuniram ao vê-los chegar. Ninguém correu. Ninguém falou. Mas todos sentiram que a corda que sustentava seu pequeno mundo estava prestes a se romper. Samuel desmontou, entregou o documento ao capataz do condado e o leu em voz alta, como se fosse um sermão. Conforme estipulado no testamento do falecido Gerard von Bressendor e em cumprimento da dívida legal contraída com o Banco de Austin, esta propriedade e todas as suas extensões passam a fazer parte do patrimônio dos Bellamy, com efeito imediato. Toda presença não autorizada deverá ser removida à força. Elias cerrou os punhos. Isolde sentiu seu coração bater com uma fúria silenciosa, mas constante. O Senhor não quer a terra, disse ela com voz firme, sem se mover. Quer destruir o que não conseguiu entender. Quer nos separar porque nos vimos, porque nos escolhemos. Porque não devemos permissão a ninguém para amar. Samuel não respondeu com palavras. Apenas virou a cabeça para o oficial. Comecem. Os homens avançaram com cordas, pás, ferramentas para trancar portas, arrancar pregos, selar o destino de quem vivia ali. Mas o que não esperavam foi o que aconteceu em seguida. Da parte de trás da fazenda, começou a chegar gente. Primeiro 2. Depois 6. Depois 12. Rostos conhecidos. Mulheres que antes trabalhavam em casas distantes. Homens de outras comunidades. Jovens com cicatrizes, velhos com bengalas. Todos caminhando, um a um, formando um círculo ao redor de Wildenhorsten. Não eram soldados. Não traziam armas. Mas carregavam presença. Memória. Dignidade.
Jonah Leclerc apareceu entre eles. Caminhou até o centro do círculo. Elias o viu, e por um instante, pareceu criança outra vez. Jonah falou, sem gritar, com uma voz profunda que arrastava séculos. Esta terra não vale mais do que as vidas que cresceram nela. Se quiserem tomá-la, terão que levar nossas histórias também. Samuel recuou meio passo. Não o suficiente para parecer fraco, mas o bastante para entender que o que enfrentava não era uma mulher sozinha nem um homem fugitivo. Era algo muito mais perigoso, uma comunidade desperta. O oficial hesitou. Virou-se para Samuel. Sussurrou algo. Não sabiam se os forasteiros estavam armados. Não sabiam se havia mais escondidos na floresta. Não sabiam se aquilo terminaria em sangue. Samuel cerrou os dentes. Olhou para Elias, depois para Isolde. Por um momento, algo em seu olhar mudou. Não era respeito. Era medo. O tipo de medo que sentem os homens que vivem de controlar, quando percebem que já não têm mais o controle. Voltarei com mais força, disse finalmente, antes de montar novamente. E quando eu voltar, não deixarei nenhuma lembrança de pé. E foi embora. Os carros o seguiram. A poeira voltou a subir na entrada. E a fazenda, contra todas as expectativas, permaneceu de pé por mais uma noite. Isolde ficou de pé, no centro do campo. Não chorou. Não sorriu. Apenas respirou. Profundo. Longo. Como se aquele ar, naquele instante, fosse o primeiro sopro verdadeiro de sua vida. Mas em seu peito já germinava algo que não esperava. Uma semente. Uma vida. O fruto do amor que não deveria existir. E com ele, nasceria uma nova luta. A primavera não chegou com flores. Chegou com uma garoa constante, com terra úmida sob os pés, com folhas novas tremendo na beira de galhos antigos. Chegou sem avisar, sem pedir licença, como se soubesse que aquele lugar já não era o mesmo, que algo profundo havia mudado para sempre na velha fazenda Wildenhorsten. E no coração daquela terra revolvida, uma mulher despertava a cada dia com um tremor diferente no corpo. Não era medo. Não era febre. Era uma vibração quente, suave, que começava no ventre e se espalhava como uma canção muda por seus membros. Isolde estava grávida. Não soube por médicos nem por exames, mas pelo silêncio especial que sentiu numa manhã ao colocar as mãos sobre o abdômen. Era como se uma segunda voz, menor, mas infinitamente corajosa, lhe sussurrasse de dentro: estou aqui. Não temas. Ao contar a Elias, não houve cerimônia nem júbilo exagerado. Apenas um longo silêncio. Um abraço sustentado. O tremor de lábios sobre sua testa. E uma frase dita com voz tão baixa que parecia uma oração. Negaram-nos tudo, menos isso. Em outro tempo, em outro mundo, o nascimento de um filho mestiço teria sido uma tragédia social, um escândalo abafado, uma mancha no sangue de uma família nobre. Mas para eles, para aqueles dois corações partidos que se reconstruíram lado a lado, aquele filho era uma bandeira. Uma resposta. Uma promessa. No entanto, a gravidez não foi fácil. Isolde não era uma mulher jovem, segundo os padrões da época. Seu corpo, sempre grande e forte, agora tornava-se mais lento, mais pesado, mais exigente. As dores nas costas se tornavam constantes. Às vezes não conseguia dormir por causa da pressão no peito. Vomitava com frequência, e algumas manhãs acordava com febre e a sensação de que algo a puxava por dentro, como se a própria história tentasse arrancar o que ela havia conseguido construir. Mas nunca disse eu não posso. Nunca disse eu desisto. Elias, por sua vez, tornou-se ainda mais cuidadoso. Reforçava as portas todas as noites. Colocava sininhos nas árvores mais próximas para ouvir se alguém se aproximava pela mata. Ensinava as crianças da fazenda a correrem em silêncio, a se esconderem, a protegerem os menores. Havia ternura em suas mãos quando tocava Isolde, mas fogo em seus olhos toda vez que ouvia um barulho estranho perto do celeiro. Jonah Leclerc, velho como os ciprestes do rio, vinha visitá-los com frequência.
Trazia ervas, sopas, orações. Sentava-se com Isolde durante horas para contar-lhe histórias de mulheres que haviam dado à luz em meio à guerra, nas marchas, nos navios negreiros, nas montanhas. Dizia que o ventre era uma catedral, não uma prisão. Que seu corpo era mais sábio do que tudo o que o mundo havia lhe dito. Seu corpo foi insultado a vida inteira porque assusta, sussurrou ele uma vez enquanto passava óleo quente em suas costas. Por que não se dobra? Por que não se deixa corrigir? Por que não precisa de perdão? Seu filho nascerá dessa força. Mas nem todos compartilhavam dessa fé. Alguns vizinhos começaram a murmurar. Antigos sócios do barão enviaram cartas com advertências. E o mais inquietante, um desconhecido começou a rondar a fazenda ao anoitecer. Não falava. Não se aproximava. Apenas ficava de pé, à distância, como uma sombra plantada no mato, observando. Numa noite, Elias o seguiu. Perseguiu-o até o rio, mas o homem desapareceu como se tivesse se fundido às árvores. Ao voltar, seu rosto era de pedra. Não disse nada. Apenas colocou uma faca sob o travesseiro de Isolde enquanto ela dormia. E foi então que a verdade, aquela que há muito sussurrava à distância, golpeou com força. Uma carta sem remetente chegou certa tarde. O envelope era amarelo, dobrado, com a tinta mal legível. Dentro, apenas uma linha. Samuel não esqueceu. Nem o que você perdeu, nem o que agora cresce em você. Naquela noite não houve jantar. Não houve música. Apenas a certeza, muda mais irreversível, de que a tempestade se aproximava novamente. Não com trovões. Não com gritos. Com o passo lento e cruel do poder que não aceita ser desafiado. Isolde sabia o que aquilo significava. Não era apenas ela em perigo. Nem apenas Elias. Agora havia uma terceira vida. Uma nova chama acesa. E essa chama precisava ser protegida a qualquer custo. Então decidiu fazer o impensável e deixar a fazenda. Não para se render. Não para se esconder. Mas para sobreviver o suficiente para voltar com força. Precisamos ir embora, disse ela a Elias numa madrugada, com a voz quebrada, mas decidida. Não quero que este filho nasça cercado de medo. Não quero que seu primeiro choro seja abafado pelo eco de um tiro. Elias não perguntou para onde. Não pediu explicações. Apenas pegou o mapa escondido sob o assoalho do armário. E começou a traçar a rota. Jona lhes daria refúgio em um assentamento livre perto de Natitoches, na Louisiana. Ali, entre parteiras, curandeiros e protetores de sangue misturado, havia um lugar seguro. Não definitivo, mas suficiente para respirar. E assim, numa noite sem lua, quando todos dormiam, quando até os grilos pareciam guardar silêncio, Isolde, Elias e a vida que crescia entre eles cruzaram o portão de Wildenhorsten com uma carroça coberta e o coração batendo como um tambor de guerra. Deixavam para trás a casa. As paredes. As cicatrizes. Mas levavam consigo o mais valioso, o amor que desobedecia à história. E a vida que se recusava a nascer entre correntes. O que nenhum dos dois sabia era que alguém já os seguia. E que o que perderiam no caminho, ainda não havia sido escrito. O caminho não era longo em distância, mas era em história. Elias guiava a carroça com as rédeas firmes, embora os nós dos dedos estivessem pálidos de tensão. Isolde, envolta em cobertores grossos, sentia como o corpo lhe falava em uma linguagem nova a cada dia. Às vezes, uma dor aguda, como um sino nos quadris. Outras vezes, um cansaço que se arrastava pelos ossos como água turva. Mas ela não se queixava. Nunca o fazia. Aprenderá a sofrer em silêncio desde menina, e agora havia transformado esse silêncio em firmeza. Estavam na estrada há 3 dias. Dormiam onde podiam, às vezes em estábulos de aliados, outras sob árvores ocas. Revezavam o sono, caso alguém os estivesse seguindo. Elias sabia que o perigo não era a floresta nem os animais selvagens, mas os homens que se vestem como cavalheiros e matam como bestas.
Aqueles que não aceitam que um corpo negro caminhe ao lado de um branco se não for amarrado, submisso ou humilhado. À medida que se aproximavam da fronteira estadual, a paisagem tornava-se mais úmida, mais densa. O ar cheirava a seiva, a barro fresco, a raízes profundas que ainda sussurravam em línguas anteriores ao inglês. Numa noite, acamparam numa clareira onde as árvores se curvavam como velhos adormecidos. Jona lhes dissera que ali, séculos atrás, escravizados fugitivos se refugiavam e juravam proteger aquele solo. Que alguns acreditavam que, em certas noites, as almas dos que morreram lutando ainda caminhavam entre os galhos, cuidando dos seus. Isolde, já no 7º mês de gravidez, sonhou com uma mulher de olhos negros como poços e mãos cobertas de cinza. No sonho, a mulher colocava um pano úmido em seu ventre e lhe dizia algo numa língua que ela não entendia, mas que a acalmava. Ao despertar, a carroça estava coberta de orvalho e a brisa parecia cantar. Mas a calma era apenas uma armadilha do destino. No dia seguinte, justo quando atravessavam a ponte de madeira sobre o rio Sabine, um disparo rasgou o ar. Não foi ao acaso. Foi um tiro que sabia a quem buscava. O projétil se cravou na roda traseira da carroça, fazendo com que esta tombasse de lado. Isolde caiu sobre o lado direito com um grito abafado que não era de medo, mas de proteção, e abraçava o ventre com uma desesperação feroz. Elias reagiu num instante. Lançou-se sobre ela, cobrindo-a com o corpo. Da mata surgiram 3 homens, 2 com rifles, um com um chicote enrolado na cintura. Não usavam uniforme, mas carregavam um cheiro de serviço sujo, de missão privada, de sangue comprado. Procuramos Elias Bons, disse o do meio, cuspindo no chão com desdém. Está com uma mulher branca que esqueceu seu lugar. Temos ordem para levá-los. Vivos ou meio vivos. Elias não respondeu. Apenas se levantou lentamente, com as mãos erguidas. Não por rendição, mas para proteger o corpo da mulher que amava. Ela está grávida, disse, com voz firme. Não precisam machucá-la. O que tinha o chicote sorriu com dentes amarelos. Mandaram a gente buscar vocês. Não tratar bem. Isolde tentou se levantar, mas uma dor aguda a derrubou. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Era demais. Elias viu. E entendeu. O bebê está vindo, sussurrou ela, com os olhos escancarados, não de medo, mas de urgência. Elias, está vindo. O líder dos homens deu um passo à frente. Não temos tempo para partos. Nem para dramatismo. Mas foi então que a floresta respondeu. Do alto da colina do outro lado do rio, ergueu-se uma voz. Elias. Isolde. Era Jona, acompanhado de mais 5 homens. Todos armados. Não com armas modernas. Com espingardas velhas, ferramentas de lavoura, facas de caça. Mas com algo mais, com determinação. O líder dos caçadores recuou. Não esperavam resistência. Não sabiam que aquele casal não estava sozinho. Que haviam tecido uma rede que agora reagia como um corpo vivo. Jona ergueu a arma. Ela vai dar à luz. Aqui. Agora. E quem se atrever a interromper, vai sair daqui com mais buracos do que desculpas. Os 3 homens hesitaram. Elias aproveitou o exato segundo de confusão para atacar. Não com ódio. Com desespero. Com a urgência de quem já não tem escolha. A luta foi breve, desajeitada, feroz. Um dos homens fugiu. Outro caiu com a perna quebrada. O terceiro, o do chicote, conseguiu ferir Elias no ombro, mas Jona foi mais rápido. Um disparo seco. Preciso. O homem caiu. Não morto. Mas vencido. Isolde gritou. Seu corpo tremia. Suas pernas se abriam sem que ela pudesse evitar. Está saindo. Gritou, com os dentes cerrados e a testa coberta de suor. Elias, não me deixa. Nunca, disse ele, segurando sua mão com força. Nunca. Em meio à lama,
com o som do rio correndo como testemunha, cercados por aliados armados e inimigos derrotados, Isolde von Brecendor deu à luz uma menina. Uma criatura de pele quente, cabelo escuro e choro potente. Ela a recebeu nos braços como se segurasse o próprio universo. E ali, naquele canto perdido entre dois estados, entre dois mundos, entre duas histórias opostas, nasceu o impensável. Uma menina fruto do castigo que nunca foi castigo. Fruto do amor que foi negado. Fruto do corpo que foi desprezado, e do homem que foi escravizado. Jona chorou em silêncio. Elias caiu de joelhos, com o ferimento sangrando e o coração batendo fora do compasso. Isolde, sem voz, a aproximou do peito e, com um suspiro que arrastava séculos, deu-lhe um nome. Amara. Que, em sua língua ancestral, significava vá que não deve pedir perdão por existir. Mas no povoado, no silêncio dos corredores legais, nos escritórios onde o sobrenome Bellamy ainda tinha poder, o nascimento daquela menina foi visto como uma afronta. Como um sinal de desafio. Como um erro que não deveria se repetir. E então foi tomada uma nova decisão. Não bastava capturar Elias. Agora, e viriam por sua filha. Os dias após o nascimento de Amara não foram de descanso. Não houve camas macias nem cantigas de ninar, nem médico para dar conselhos, nem sequer um quarto silencioso. Houve folhas secas penduradas no teto da cabana. Houve vapores de eucalipto. Houve leite morno em tigelas de barro. E houve um círculo de mulheres que se revezavam a cada noite para velar o sono da recém-nascida, como se protegessem uma chama sagrada. Eliépe Noire, nome da comunidade escondida entre os pântanos ao leste de Natitoches, era mais que um refúgio. Era uma cicatriz viva de um país que nunca soube o que fazer com aqueles que não eram brancos nem negros, nem ricos nem pobres, nem obedientes nem esquecidos. Fundada por escravizados, por mestiços rejeitados por ambas as raças, por curandeiras, parteiras e músicos de rua, era um lugar onde o improvável sobrevivia, porque não havia outra escolha. Foi ali que Isolde compreendeu que nem todo o sul fora construído para esmagar. Também existiam recantos onde almas partidas encontravam forma. Onde verdades não eram vergonha, mas raiz. A casa que lhes foi designada tinha apenas 2 cômodos. Paredes de barro, teto de palha. Uma rede pendia no canto onde dormia Elias, ainda se recuperando do ferimento no ombro. Todas as noites, Isolde deitava-se no chão ao lado do berço improvisado da filha, sentindo no corpo o peso de tudo, a dor do parto ainda recente, a preocupação constante de serem descobertos, e aquela mistura de orgulho e fragilidade que acompanha as mães que lutaram demais para trazer vida ao mundo. Amara, com poucas semanas, já demonstrava uma força incomum. Seus olhos eram escuros como a raiz da nogueira, mas refletiam um brilho inquietante, como se carregasse consigo a memória dos que morreram para que ela nascesse. Tinha os lábios grossos de Elias, a testa alta de Isolde e uma expressão que nunca parecia inteiramente adormecida. Os anciãos da vila diziam que esses bebês o trazem nomes antes do batismo e que sua presença não era acaso, mas escolha. Uma das matriarcas da comunidade, Mama Joelle, uma mulher com a pele enrugada como casca de árvore e a voz mais doce que rum com mel, a tomou nos braços no 2º mês e disse com convicção: essa menina não pode se esconder. Porque ela é a promessa. A prova de que a vergonha já não nos serve. De que o barro também sabe dar frutos limpos. Isolde chorou ao ouvir aquelas palavras. Não por fraqueza, mas pelo alívio brutal de, finalmente, alguém ver sua história não como um fardo, mas como um cântico. Mas a ameaça nunca desaparecia. Era um sopro constante na nuca. Um relógio que não marcava horas, mas perigos. Os caçadores enviados por Samuel Bellamy não haviam sumido. Um foi visto semanas depois, disfarçado de vendedor de tecidos no povoado mais próximo. Outro se passou por pregador. Perguntavam por uma mulher branca de corpo grande com um bebê de pele canela. Perguntavam por um homem de braços marcados pela servidão, que tocava banjo como se conversasse com os mortos. As redes de vigilância de Eliépe Noire foram ativadas. Jovens começaram a patrulhar as entradas do pântano. Mama Joelle escondeu Amara durante o dia, na escola do assentamento, que também funcionava como templo,
como refúgio e como arquivo das verdades negadas. Elias deixou de dormir mais de 2 horas seguidas. Mantinha uma espingarda velha aos pés da rede. E cada vez que uma folha se movia sem vento, seus músculos se tensionavam como se a história voltasse a persegui-lo com garras. Mas entre tudo isso, havia também beleza. Isolde amamentava sua filha todas as manhãs à sombra das magnólias, enquanto os pássaros cantavam como se a música ainda pudesse proteger. Elias esculpia brinquedos de madeira nas tardes, figuras de animais, sóis e luas, e os deixava ao lado do berço. Às vezes, quando achava que ninguém o ouvia, cantava baixinho. Canções antigas do rio. Canções sem letra. Canções que só os corpos entendem. E no meio dessa beleza, precária, frágil, poderosa, aconteceu o inevitável. Numa noite de chuva espessa, quando o céu parecia sangrar barro e o vento arrancava galhos como se desfolhasse promessas, um grito rompeu a calma. Um dos jovens que guardavam a entrada do pântano apareceu coberto de sangue. Não era seu. Era do menino que o acompanhava. O menino estava vivo. Mas inconsciente. Havia rastros. Pegadas. Passos de cavalo. Eles chegaram, disse, ofegante. São 6. Estão armados. Estão perguntando pela menina. O silêncio virou pedra no peito de todos. Elias e Isolde se entreolharam. Não houve pânico. Nem gritos. Apenas uma decisão muda. Ela soube primeiro. Ele a seguiu sem hesitar. Amara foi envolta numa manta tecida por Odete antes de morrer, uma das poucas coisas que conseguiram salvar da fazenda. Elias colocou a navalha escondida na bota. Isolde pendurou no ombro uma bolsa com comida, ataduras, fraldas. Mama Joelhos esperava na parte de trás do templo, ao lado do bote. Vocês não podem ficar, disse, com voz firme. Não agora. Não com ela. Vocês são semente. E sementes não morrem na superfície. Precisam de nova terra. Elias quis dizer algo, mas ela o silenciou com o olhar. Vamos despistá-los. Vocês precisam chegar do outro lado do rio. Há uma casa lá. De uma mulher chamada Aimee. Ela saberá o que fazer. Amara começou a chorar. Não de fome. Nem de frio. Como se soubesse. Como se já entendesse que seu destino nunca seria comum. O bote deslizou na escuridão, sem lanternas, sem barulho. Apenas o som do remo e da água batendo suave. Atrás, começaram os disparos. E as vozes. Gritos. Ordens. Os homens de Samuel haviam encontrado a comunidade. Mas não encontrariam o que buscavam. Porque aquela menina, aquela mãe, aquele homem, já faziam parte de algo que não podia ser capturado. Eram história viva. E enquanto o bote se afastava, Isolde olhou para sua filha em seus braços, beijou-lhe a testa úmida e sussurrou. Você não foi fruto do pecado. Nem do castigo. Foi o grito que se recusou a morrer na garganta dos vencidos. Mas quando chegaram do outro lado, algo não estava certo. O rio estava calmo. A casa indicada estava de pé. Mas algo faltava. Elias, ao saltar do bote, cambaleou. Levou a mão ao peito. Ofegou. Apoiou-se numa pedra. Seu rosto empalideceu. Isolde o segurou, mas já sentia. O tiro que ele levou meses atrás não havia cicatrizado bem. E agora, o homem que a salvara tantas vezes, caía de joelhos. Tremendo. Desabando. Morrendo, talvez. A história, mais uma vez, a desafiava a amar sem promessa de amanhã. O mundo se reduziu a um único som no ofegar irregular de Elias Bom, esse homem que foi vendido como ferramenta, tratado como castigo, mas que escolheu amar com uma ternura que ninguém lhe ensinou. Ali estava ele, de joelhos, com o torso inclinado, uma mão contra o peito e a outra agarrada à terra úmida como se o barro pudesse sustentá-lo. A noite era densa. Sem lua. Sem testemunhas.
Isolde ajoelhou-se ao seu lado com a força de uma leoa ferida. Carregava Amara envolta entre o peito e o braço, mas naquele momento, só via Elias. Seu companheiro. Sua raiz. O homem que a olhou sem julgamento quando o mundo inteiro a chamou de feia, quando até seu próprio pai a entregou como fardo. Aquele homem agora se desfazia diante dela, sem drama, sem alarde. Apenas com um olhar que pedia tempo. Elias, não vá. Não agora. Não assim, sussurrou Isolde, com voz feita de cristal, quebrando-se sem se romper. Ele a olhou. E aquele olhar, que mistério havia nele? Não era resignação. Nem medo. Era amor. Mas não o amor que implora salvação. Era o amor de quem sabe que cumpriu. Que deu tudo. Que mesmo ferido, deixava sua filha e sua companheira mais vivos do que nunca. Amara, disse, com a voz tomada pela dor. Você precisa contar. Quem somos? Quem fomos? O que fizemos? Não deixe que digam que ela veio da vergonha. Não deixe que a calem como fizeram com você. Isolde tremia. Não de frio. Mas pela iminência. Porque o coração sabe antes da razão. E em seu ventre, ainda recente do parto, sentiu a pontada do irreversível. Não morre, Elias. Por favor. Fica. Eu preciso de você. Não sei como criá-la sozinha. Ele fechou os olhos. Não como quem se entrega. Mas como quem escuta. Sabe sim, respondeu, fraco, quase inaudível. Você fez isso sozinha desde que te tiraram daquela casa. Desde que te fizeram pensar que não valia nada. Você já sabia, só precisava se ver. Uma lágrima caiu em sua bochecha. Não dele. Dela. Ela o apoiou contra o peito. Sentiu o tambor apagado de um coração que já não lutava. E Amara, com apenas meses de vida, soltou um gemido. Um pequeno som agudo. Como se soubesse. Elias virou a cabeça para sua filha. Olhou-a pela última vez. E com o último fôlego que o mundo lhe permitiu, sussurrou. Minha liberdade tem o nome dela. E então, seu corpo deixou de resistir. O tempo, naquele instante, virou uma casca vazia. Não houve grito. Nem estrondo. Isolde não desabou. Não caiu. Não amaldiçoou o céu. Porque dentro dela já não cabia mais raiva. Apenas algo mais fundo. Mais vasto. Uma dor ancestral que não chorava alto, mas que se enraizava e crescia. Uma dor que pare a força. Ela mesma limpou o corpo de Elias. Com mãos firmes, sem tremor. Fechou seus olhos. Cobriu-o com sua manta mais grossa. Abraçou-o como se a morte pudesse se envergonhar e recuar. E depois, com a filha colada ao peito, caminhou até a casa de Aimée, a curandeira que os esperava. Aimée abriu a porta sem surpresa. Já sabia. Mulheres sábias sempre sabem. Abraçou Isolde, ajudou-a a entrar. Preparou água quente. Deu-lhe pão de milho e um chá amargo que não quis explicar. E naquela cozinha pequena, iluminada por uma vela, Isolde tomou sua decisão. Vou escrever tudo, disse. Cada passo. Cada noite. Cada injustiça. Cada gesto de amor. Cada nome que quiseram enterrar. Não quero que Amara cresça com medo de que sua história é uma mancha. Quero que saiba que foi uma revolução. Aimée assentiu. Então comece agora. Porque lá fora, quem está escrevendo a história são os que querem calá-la. Durante anos, Isolde viveu com a filha às margens. Mudou-se entre vilarejos. Ensinou outras meninas a ler. Ganhava a vida como curandeira, parteira, cozinheira. Nunca escondeu Amara. Apresentava-a com orgulho. Vestia-a com tecidos de cores vivas. Ensinava-a a dançar com os pés descalços. Falava do pai todas as noites, não como mártir, mas como homem que escolheu amar além da permissão. E sim.
Houve medo. Houve perseguição. Samuel Bellamy nunca deixou de procurar. Mas o país mudou. Lentamente. Como os rios que correm sob a terra antes de emergirem. As vozes se multiplicaram. Outras mulheres como ela começaram a falar. A resistir. A nascer. E numa tarde, muitos anos depois, quando Amara já era uma jovem de voz firme e olhos como brasas, Isolde a levou de volta ao Texas. À fazenda Wildenhorsten. Encontraram-na coberta de mato. O telhado caído. As colunas comidas por trepadeiras. Mas o grande carvalho ainda estava de pé. E sob ele, com as letras quase apagadas, a tumba do barão Gerard. Seu avô. O homem que a entregou como castigo. Isolde não disse nada. Mas Amara sim. Este lugar não me dá medo, disse. Me dá fome. Fome de contar. Fome de levantar o que outros destruíram. E naquela noite, diante do fogo, Isolde abriu o caderno onde havia escrito sua vida durante anos. A história completa. A dor. A beleza. O amor que desobedeceu. E lhe entregou. Agora é seu, disse. Mas não para escondê-la. Para semeá-la. Amara assentiu. E nesse gesto, naquela jovem com o sangue do desprezo e da coragem misturados, selou-se a promessa. Que nenhum corpo voltaria a ser tratado como castigo. Que nenhum amor voltaria a pedir perdão. E que a história, finalmente, teria que olhar nos olhos de quem sobreviveu em voz alta. Isolde morreu velha. Cercada por netos. Numa casa cheia de música, livros, fotografias que ela mesma mandou revelar. Morreu sentada em sua cadeira, com as costas eretas, olhando para o sol sem apertar os olhos. E em sua lápide, sob a mesma árvore onde tudo nasceu, Amara escreveu com as próprias mãos. Aqui jaz uma mulher que foi chamada de feia, gorda e vergonha. Mas viveu como raiz. E amou como fogo. E deu à luz a uma história que não se deixou enterrar. Se esta história tocou algo profundo em você, deixe um like. Escreva nos comentários a palavra renascer para sabermos que acompanhou essa travessia até o fim. Compartilhe com alguém que ainda acredita no poder do amor verdadeiro e dos começos improváveis. Inscreva-se no canal para mais histórias que abraçam a alma e despertam o coração.